Nos últimos segundos de vida, algo acontece que nenhum médico consegue explicar. A alma se move, e a Bíblia revela, com uma clareza assustadora, exatamente para onde ela vai. O que você está prestes a ouvir pode mudar tudo o que você acredita sobre a morte. Minha querida alma, há uma pergunta que toda geração humana já fez ao menos uma vez. É uma pergunta que surge nas noites de insônia, nos quartos de hospital, nos cemitérios onde deixamos alguém amado. E essa pergunta é simples, mas carrega um peso eterno. Para onde vai a alma depois que o corpo para? Não estamos falando de filosofia, não estamos falando de especulação humana. Estamos falando do que a palavra de Deus revela com uma clareza que poucos ousam contemplar. Charles Spurgeon, o príncipe da pregação, aquele homem que fazia multidões se curvarem diante da grandeza divina, disse uma vez que a morte não é o fim da história, mas o início do capítulo mais real que a alma jamais viverá. E ele estava certo, completamente certo. Porque a Bíblia não fala da morte como se fala de um apagão. Ela fala da morte como uma travessia, como uma porta, como um momento em que o que era temporário finalmente cede lugar ao que é eterno. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Corinto, disse algo que deveria mudar a forma como enxergamos os últimos suspiros de qualquer vida humana. Ele disse em 2 Coríntios 5:8, "Temos ânimo, pois, e preferimos muito mais sair do corpo e habitar com o Senhor." Pense bem nessa frase. Preferimos muito mais sair do corpo. Isso não é resignação. Isso é esperança. Isso é certeza. Isso é alguém que entendeu que o que vem depois não é o nada, mas o Senhor. E quando Paulo diz habitar com o Senhor, ele está dizendo que há uma continuidade, que a alma não dorme no vazio, que há um destino real, um lugar real, uma presença real esperando aqueles que pertencem a Cristo. Mas, minha querida alma, precisamos ser honestos, porque a Bíblia também revela que nem toda alma parte para o mesmo lugar, e é aqui que muitos evitam aprofundar, é aqui que muitos pregadores preferem suavizar. Mas nós não faremos isso hoje. Hoje vamos percorrer o que a palavra realmente ensina. Não o que é confortável, não o que agrada ao ouvido moderno, mas o que é verdadeiro, eterno e transformador. Charles Spurgeon também dizia que um pregador que evita as verdades difíceis não ama o seu povo. Ele apenas os entretém no caminho da destruição. E eu não quero isso para você. Então deixe a palavra falar, deixe o Espírito iluminar. E deixe que este momento seja mais do que um vídeo assistido. Deixe que seja um encontro com a realidade mais importante que qualquer ser humano pode contemplar. Porque entender para onde vai a alma depois da morte não é curiosidade mórbida. É sabedoria, é preparo, é o tipo de conhecimento que transforma o modo como você vive hoje, agora, nesta hora. A morte é certa para todos nós. O que está em jogo é o destino. E a Bíblia tem muito a dizer sobre isso. Se você ainda não está inscrito neste canal, este é o momento. Cada vídeo aqui é uma mensagem plantada com cuidado para alimentar a sua alma e fortalecer a sua fé. Clique em inscrever-se e ative o sino, para que nenhuma palavra chegue até você com atraso. E se o seu coração sente que precisa de mais do que um vídeo, que precisa de um caminho estruturado para se aproximar de Deus todos os dias, eu quero te convidar a conhecer o e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. Ele está no primeiro comentário fixado abaixo. Não é apenas um livro, é um guia para quem quer que a presença de Deus seja real, diária e transformadora na sua vida. Há uma cena registrada no Evangelho de Lucas que muitos leram, mas poucos pararam para sentir com toda a sua força. É a história de dois homens que morreram quase ao mesmo tempo. Um era rico, vestido de púrpura e linho finíssimo, que se banqueteava todos os dias com magnificência. O outro era um mendigo chamado Lázaro, cheio de chagas, que desejava se alimentar com o que caía da mesa do rico. Ambos morreram. E então, tudo mudou. Lucas 16:22 diz: Aconteceu, pois, que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado.
Veja que o texto não diz que Lázaro foi sepultado com honras. Provavelmente não houve cortejo. Provavelmente não houve multidão ao seu redor. Mas houve anjos. Houve uma escolta celestial. Houve uma transição que nenhum olho humano pôde ver, mas que foi real como a luz do sol. Isso nos diz algo profundo. A morte do justo não é abandono. É condução. É recepção. A alma que pertence a Deus não parte sozinha para o desconhecido. Ela é levada. Ela é guiada. Ela é recebida. Agora pense na outra parte dessa história. O rico abre os olhos no Hades em tormento. Não em sonho, não em símbolo. A linguagem que Jesus usa é de consciência plena, de memória, de dor, de reconhecimento. Ele vê Abraão ao longe. Ele vê Lázaro ao lado de Abraão e ele grita, pede misericórdia, pede uma gota de água para aliviar o calor da chama que o consome. Isso, minha querida alma, não é uma fábula inventada para assustar crianças. Isso é o próprio Filho de Deus, descrevendo o que acontece depois da morte com uma precisão que deveria nos tirar o sono e nos aproximar do arrependimento. Porque Jesus não narrou essa história para entreter. Ele narrou para alertar, para que nenhum de nós chegasse ao outro lado e dissesse, eu não sabia. O texto continua com o rico pedindo que alguém fosse avisar seus irmãos. E Abraão responde algo que ecoa pelos séculos. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. E o rico insiste. Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos for ter com eles, eles se arrependerão. E então vem a resposta mais sombria e mais clara da Bíblia inteira sobre o estado do coração humano. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se persuadirão, ainda que ressuscite alguém dos mortos. A palavra já foi dada. O aviso já foi entregue. O que falta não é mais informação. O que falta é decisão. E essa decisão, minha querida alma, precisa ser tomada aqui, agora, neste lado da eternidade, porque depois que a alma parte, não há retorno, não há segunda chance, não há portal de arrependimento aberto do outro lado. Há apenas o destino que foi escolhido enquanto o coração ainda batia. Essa história de Lázaro e do rico nos revela algo mais. A morte não apaga a identidade. O rico ainda se lembrava de seus irmãos, ainda sentia, ainda queria agir. A alma não se dissolve, ela continua. Ela permanece consciente. Ela carrega consigo tudo o que foi plantado durante a vida. E Lázaro? Lázaro estava em paz. Não porque tinha sido rico ou famoso ou poderoso, mas porque havia algo em seu coração que pertencia a Deus. Algo que a pobreza não conseguiu tirar e que a morte não conseguiu apagar. Isso é o que a palavra revela. O verdadeiro estado da alma após a morte não é determinado pelo que você acumulou, mas pelo que você escolheu enquanto ainda havia tempo de escolher. Existe uma palavra que a maioria das pessoas evita pronunciar, mesmo dentro das igrejas. Uma palavra que foi suavizada, redefinida, romantizada ao ponto de perder seu peso original. Essa palavra é inferno. Não o inferno dos filmes de terror. Não o inferno das superstições medievais, mas o inferno que Jesus descreveu com mais frequência do que qualquer outro tema em todo o seu ministério terreno. Isso é importante demais para ser ignorado. O homem que veio salvar o mundo foi também o homem que mais falou sobre a perdição. Porque quem conhece o perigo e cala é cúmplice do acidente. Marcos 9:43 preserva as palavras de Jesus com uma sobriedade que paralisa. Se a tua mão te fizer tropeçar, corta-a. Melhor é entrares na vida aleijado do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Fogo inextinguível. Jesus não disse fogo simbólico. Ele disse inextinguível, que não se apaga, que não tem fim marcado no calendário. E ele repete essa advertência 3 vezes seguidas, no mesmo trecho do Evangelho de Marcos, falando da mão, do pé e do olho. Como se quisesse garantir que ninguém pudesse dizer que foi uma metáfora passageira. Como se quisesse gravar na consciência humana que há um lugar real de separação eterna de Deus e que esse lugar é o destino de quem recusa a graça oferecida. Mas aqui, minha querida alma, precisamos respirar fundo, porque essa verdade não foi dada para nos destruir, foi dada para nos salvar.
O médico que esconde o diagnóstico grave para não assustar o paciente não é misericordioso. Ele é covarde. E o paciente morre sem a oportunidade de buscar o tratamento. A Bíblia nos diz a verdade sobre o inferno, porque essa verdade tem o poder de nos mover na direção correta. Ela tem o poder de sacudir a alma acomodada, de despertar o coração entorpecido pela rotina religiosa, de fazer com que olhemos para a cruz com olhos novos. Porque se o inferno é real, a salvação é urgente. E se a salvação é urgente, a graça de Deus é o bem mais precioso que qualquer ser humano pode receber nesta vida. Apocalipse 20:14 descreve o que os teólogos chamam de segunda morte. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A primeira morte é a separação da alma do corpo. A segunda morte é a separação da alma de Deus para sempre. E essa segunda morte é o que Jesus veio nos salvar de enfrentar. Quando ele gritou na cruz, "Está consumado", ele estava encerrando o processo de substituição. Ele que era puro, tomou o lugar daqueles que eram impuros. Ele que merecia a glória, experimentou o abandono, para que os que mereciam o abandono pudessem experimentar a glória. Isso não é teologia fria. Isso é amor em sua forma mais radical e sacrificial. Mas o amor que salva precisa ser recebido. Ele não é imposto, ele é oferecido. E a recusa desse amor não é neutra. A recusa tem consequências eternas. Por isso a palavra fala do inferno, não para nos torturar com medo, mas para nos conduzir ao único refúgio verdadeiro que existe diante da realidade do julgamento eterno. E esse refúgio tem um nome, tem um rosto, tem cicatrizes nas mãos e nos pés. E ele ainda hoje estende os braços para qualquer alma que queira vir. Se a parte anterior trouxe sobriedade, esta parte traz luz. Porque a Bíblia não revela apenas o destino daqueles que rejeitam a Deus. Ela revela, com uma riqueza de imagens que a mente humana mal consegue conter, o que aguarda aqueles que pertencem a Cristo. E a palavra que melhor resume esse destino é uma palavra simples, mas infinitamente profunda: presença. Estar com o Senhor. Não apenas em um lugar bonito, não apenas em um espaço de repouso, mas na presença pessoal, plena e eterna do Deus que criou todas as coisas e que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 14:2 e 3 registra as palavras de Jesus na última noite antes de sua crucificação. "Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também." Pense no peso dessas palavras ditas naquela noite específica. Os discípulos estavam confusos, estavam assustados, estavam prestes a ver o homem que amavam ser preso, torturado e morto. E Jesus, no meio daquela tempestade que se aproximava, escolheu falar sobre moradas eternas, porque ele queria que eles entendessem que a morte não era o fim da história deles, que havia um lugar sendo preparado, que havia um retorno prometido, que havia uma reunião garantida pela autoridade daquele que venceria a morte em 3 dias. E essa promessa não foi feita apenas para os 12, foi feita para todo aquele que crê, para você que está ouvindo agora, para a sua alma cansada, para o seu coração que já enterrou alguém e se perguntou: "Eu vou rever essa pessoa?" A Bíblia diz que sim. Para os que estão em Cristo, a morte é uma separação temporária, não uma despedida definitiva. 1 Tessalonicenses 4:17 fala do momento em que os que dormem em Cristo serão ressuscitados e os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. E Paulo conclui com uma frase que deveria ser repetida em todo quarto de hospital, em todo funeral, em todo coração partido. E assim estaremos sempre com o Senhor. Sempre. Não por um tempo. Não até que a glória perca o brilho. Sempre. Uma eternidade inteira na presença daquele que é a fonte de toda a alegria, de toda a paz, de toda a beleza. Apocalipse 21:4 vai ainda mais fundo nessa promessa. "E Deus limpará de seus olhos toda lágrima,
e a morte não existirá mais. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Toda lágrima será limpa, não ignorada, não apenas esquecida, limpa pela mão de Deus. Isso significa que Ele sabe de cada lágrima que você já derramou. Ele as viu, Ele as contou. Ele guarda a memória de cada momento de dor pelo qual você passou. E no dia em que o Eterno absorver o temporal, Ele mesmo cuidará de cada ferida que o tempo não foi capaz de curar. Isso é o céu. Não um lugar de entorpecimento eterno, não uma existência vaga e sem forma, mas uma vida plena, consciente, relacional, gloriosa, na presença do Deus vivo. E o mais extraordinário é que esse destino não é conquistado. Ele é recebido pela fé, pela graça, por aquilo que Cristo já fez e que nenhum esforço humano poderia realizar. Minha querida alma, esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia que a morte não pode calar e que o túmulo não conseguiu segurar. Há uma pergunta que muitos fazem em voz baixa, quase com vergonha, como se fosse proibido fazê-la dentro da fé cristã. E essa pergunta é: o que acontece com a alma imediatamente após a morte, antes da ressurreição, antes do julgamento final? Naquele intervalo entre o último suspiro e o grande dia do Senhor, onde está a alma? Essa pergunta não é pequena. E a Bíblia, embora não responda com a precisão de um tratado científico, lança luz suficiente para que possamos caminhar com confiança nesse terreno. Existe uma doutrina conhecida como estado intermediário. Ela descreve justamente esse período entre a morte individual e a ressurreição geral. E a palavra de Deus nos dá pistas preciosas sobre o que ocorre nesse intervalo. O primeiro texto que precisamos revisitar é aquele que Paulo escreveu aos Filipenses, em Filipenses 1:23, onde ele diz: de ambos os lados me vejo constrangido. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor. Isso é de uma profundidade extraordinária. Significa que o crente que fecha os olhos neste mundo abre os olhos diante do Senhor. Não há um vazio entre os dois momentos. Não há uma espera inconsciente no escuro. Há uma presença real, imediata, de Cristo, acolhendo a alma que pertence a Ele. Lucas 23:43 confirma isso com a autoridade das próprias palavras de Jesus. Quando o ladrão na cruz se voltou para ele e pediu que fosse lembrado quando Jesus entrasse no seu reino, a resposta de Jesus foi: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Não depois da ressurreição, não após o julgamento. Hoje. Naquele mesmo dia em que os dois morreram, aquela alma estaria com Cristo no paraíso. Isso nos diz que o paraíso é um estado real de comunhão com o Senhor, no período entre a morte e a ressurreição final. É o lugar onde as almas dos redimidos habitam na presença de Deus, conscientes, em paz, aguardando o dia em que o corpo glorificado se unirá à alma para toda a eternidade. Mas, minha querida alma, há um outro lado dessa realidade que não podemos ignorar, porque assim como os salvos partem para a presença de Cristo, os que morreram sem Cristo partem para um estado de separação e tormento que aguarda o julgamento final. Isso não é uma invenção medieval. Isso é o que a parábola do rico e Lázaro já nos mostrou. O rico no Hades estava consciente, estava em sofrimento, estava separado do lugar onde Lázaro se encontrava. E havia um abismo fixo entre os dois lados, de modo que ninguém podia passar de um para o outro. Esse abismo é real. Essa separação é real. E ela começa no momento da morte, não no dia do julgamento final. É por isso que o Evangelho é urgente. É por isso que a pregação importa. É por isso que este canal existe, que esta mensagem foi preparada e entregue até você hoje. Porque cada pessoa que ainda respira é uma pessoa que ainda tem tempo, tempo de se voltar, tempo de crer, tempo de receber a graça que transforma o destino da alma para sempre. Hebreus 9:27 é direto como uma espada. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Uma vez, sem repetição, sem reencarnação, sem segunda oportunidade do outro lado. Uma vez e depois o juízo.
Essa é a estrutura da existência humana, segundo a palavra de Deus. E diante dessa estrutura, minha querida alma, a pergunta mais importante que qualquer ser humano pode fazer não é o que há depois da morte, mas sim, quando eu partir, para onde irá a minha alma? Essa pergunta merece uma resposta honesta. E essa resposta começa com uma decisão tomada aqui e agora, enquanto ainda há tempo. Chegamos ao fim desta mensagem, mas espero que algo dentro de você tenha sido despertado para não terminar aqui. A Bíblia revela para onde vai a alma com uma clareza que exige resposta. Não admiração intelectual, resposta. De coração, de vida. Hoje, enquanto ainda há tempo. Se este vídeo tocou algo dentro de você, eu te peço, não guarde isso só para si. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. E se a sua alma saiu daqui com fome demais, eu tenho algo para te oferecer. Não é um curso, não é uma fórmula. É um guia de 21 dias construído para quem quer que Deus deixe de ser uma ideia distante e se torne uma presença real, diária, transformadora. O e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus está no primeiro comentário fixado abaixo. Quem sabe este seja o passo que a sua alma estava esperando dar. Obrigado por ter assistido até aqui. Inscreva-se no canal, curta este vídeo, deixe um comentário abaixo e continue nos próximos vídeos que já aparecem na tela. Que Deus te abençoe.